Seguimos em direção a 2026, o ano de vencer espiritualmente. 2026, Jesus está nos dirigindo então para ser o ano de vencer espiritualmente. E vencer no sentido de irmos à guerra para vencermos os nossos inimigos espirituais. Então, irmãos, essa é uma direção que Jesus está nos dando, que eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Ontem nós já começamos ouvindo a Tati sobre a importância de nós estarmos nos vendo como atletas que estão se preparando para uma grande corrida, para uma grande prova, e essa preparação requer sacrifício, requer exercício, requer constância, e nós estamos nos preparando, nos treinando, e sobre isso que nós estamos falando, sobre a oração, sobre o jejum, sobre a dedicação na conexão com Jesus, porque o Senhor tem uma grande missão para nós, irmãos. Eu queria que cada um de vocês guardasse hoje algumas palavras que vão nos acompanhar com certeza durante todo o próximo ano dessa igreja. E as palavras são templo e exército. Que nós possamos lembrar disso, lembrar de sacerdócio e de estarmos como soldados, sacerdotes e soldados, templo e exército de Jesus. Nós estamos construindo algo. E eu queria que nós lêssemos aqui alguns textos para usarmos o paralelo lá de Neemias. Vocês conhecem o livro de Neemias que fala sobre como ele percebeu a necessidade de reconstruir Jerusalém, começando pelos muros. E é interessante que esse texto fala sobre uma construção de fato física, mas eu queria que nós usássemos isso aqui como uma metáfora, como um paralelo para uma construção espiritual que Jesus quer que nós façamos. Então eu queria ler contigo alguns textos de Neemias, por exemplo, capítulo 2, versículo 17 e 18, o texto diz assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se engajaram para esse bom projeto. Interessante, irmãos, que nessa construção, ali no capítulo 3, fala algo muito interessante. Diz que se colocavam os sacerdotes, cada um à frente da sua própria casa, para trabalhar nessa construção. Eu quero que vocês tenham em mente que era uma construção de muros, que tinha uma iminente ameaça de serem atacados por inimigos a qualquer momento. Então, ele entendeu que seria melhor que cada um se ocupasse com aquela parte do muro que estava à frente da sua casa. E isso que Jesus está nos chamando para fazer, irmãos. Nós precisamos nos tornar pessoas capacitadas na batalha, começando por nossa casa. Estamos nos preparando espiritualmente para estarmos percebendo que lutas nós temos vivido. E eu acredito, irmãos, que esse trabalho nosso é um pouco de reconstrução, porque eu percebo que muitos de nós têm estado sendo atacados e de certa forma quebrados por esses inimigos espirituais. Temos sofrido algumas derrotas e nós estamos começando um processo de nos prepararmos, de estarmos de fato armados espiritualmente. Nós falamos nessa ceia sobre isso, né? Como vocês viram ali, nós fizemos uma figura que mostra um homem, né, com uma Bíblia na mão, mas que a sombra dele é uma armadura romana. Nós estamos de fato querendo viver isso, viver uma consciência de uma realidade espiritual e de que eu preciso estar armado espiritualmente, a começar armado dentro da minha casa, para eu poder então perceber os movimentos e ajudar minha família a vencer espiritualmente. Então nós vamos começar por nossas casas, mas nós vamos também sair dos nossos lares para ajudar pessoas que têm sido atacadas e dificultadas em suas vidas pelos inimigos espirituais. E é interessante que no capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer que os inimigos, quando souberam que estava sendo feita uma construção daquele tipo, ficaram furiosos e tinham um plano arquitetado contra aquele projeto. E no capítulo 4 mesmo, a partir do versículo 11, fala sobre isso. Diz assim: os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim vamos fazer com que a obra pare. E os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Essa é a estratégia, irmãos. E nós falamos naquela ocasião
lá no primeiro domingo, sobre isso. A estratégia dos nossos inimigos é essa, entrar sem que a gente perceba. E quando a gente está distraído, eles já estão no nosso meio, daqui a pouco eles pegam e arrasam com as coisas. É uma derrubada que parece surpreendente, mas não deveria, porque nós deveríamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para perceber essas sutilezas dos inimigos entrando e querendo destruir esse projeto. Então eu quero te alertar de que esses inimigos têm essa estratégia. Eles querem se infiltrar nas nossas casas, mas também aqui na igreja, para estarem sutilmente nos derrotando. E eles nos derrotam, como a gente falou, principalmente na base de acusação, de tentação, nos deixam sobrecarregados internamente, tiram nossa paz, tiram nossa alegria, tiram a nossa qualidade de vida e acabam então nos fazendo mal, e através de nós também, quando nós estamos mal, nós acabamos ferindo outras pessoas, e essa é a estratégia dos nossos inimigos contra nós. Ali no capítulo 4 ainda, versículo 13 e 14, diz assim: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as lanças, os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, pelos filhos, filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Então não tenham medo, irmãos. Nós vamos ter medo, mas nós precisamos estar atentos, armados e preparados como famílias. Não só para construir o projeto que Jesus tem para nós, mas também para defender esse projeto e defender nossas famílias desses ataques espirituais. Como que nós vamos construir isso, irmãos? Tendo essa consciência que a construção tem duas faces. Tem uma face que é uma construção de um templo, de um santuário espiritual, e também uma face de que nós estamos construindo um exército que vai ser usado por Jesus nessa cidade, nesse estado, como nós estamos falando. Um exército que vai avançar, vai fazer uma ofensiva contra as obras do diabo, porque nós lemos lá em 1 João, naquela ocasião, no domingo da ceia, de que Jesus veio para destruir as obras do diabo, irmãos. Então é uma coisa muito intencional, não é só ficar me defendendo, é avançar, tanto que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ou seja, é coisa de arrombar portas que não seguram a igreja nesse avanço militar, né? Então, queria que a gente tivesse essa consciência, é uma construção espiritual de um templo, de uma casa espiritual de pedras vivas, como nós vamos ler agora numa das cartas de Pedro. Agora, vivas não porque estão respirando, vivas porque espiritualmente estão vivas. Então nós precisamos estar vivos para que sejamos pedras desse templo que Jesus quer construir através de nós. Então eu quero te convidar a ler 1 Pedro agora, no capítulo 2, e esse é um texto bem central da conversa de hoje. O versículo 4 até o 6 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, quero fazer dois destaques aqui. O texto começou dizendo: à medida que se aproximam dele, vocês são feitos uma casa espiritual de pedras vivas. À medida que se aproximam dele, e esse é o movimento, irmãos, que nós estamos fazendo, nos aproximando dele, pagando o preço, fazendo o sacrifício espiritual, como ele disse, e nós vamos nos tornar um santuário, um templo formado de pessoas, de pedras vivas. E o objetivo, ele disse, que nós façamos sacrifícios espirituais que são aceitáveis a Jesus, que nós estejamos realizando uma obra que começa no amar a Deus, mas que continua no amar as pessoas, em ajudar pessoas a viverem uma vida de liberdade verdadeira, irmãos, verdadeira. E quanto mais
eu me aproximo, posso falar da minha experiência, quanto mais me aproximo de Jesus em oração, mais eu consigo enxergar que pessoas têm vivido dificuldades espirituais, têm vivido ataques, problemas espirituais. E eu tenho me colocado na brecha, irmãos, não só para pedir a graça de Jesus sobre essas pessoas, mas para batalhar contra os espíritos que estão prejudicando as vidas delas. Batalha espiritual mesmo, de mandar sair, mandar parar em nome de Jesus. Então, eu queria que nós tivéssemos essa consciência de que nós precisamos trabalhar nessas duas direções. Esse é o propósito de Jesus para nós, trabalhar numa construção espiritual que já está acontecendo, que já tem... Irmãos, eu acredito que nós não vimos nada ainda do que Jesus está construindo, tá? Eu estou me sentindo assim, ó, mais ou menos como eu me sentia quando eu olhava ali para o Iguatemi. Quem já não é mais tão novinho, né, que nem eu, né? Na época eu vinha lá de Canoas com meus pais, porque era o único shopping do Rio Grande do Sul, né? E ali tinha em volta do Iguatemi só um campo de golfe e uma churrascaria, que era um galpão de madeira ali, né? Mas não estou falando dessa época, estou falando agora, porque ele teve várias expansões, né? Mas a última, eles começaram uma obra lá naquele terreno de trás, lá na Nilo Peçanha, lá, e durou muito tempo, durou meses, e tu não via nada. Diz, o que esses caras estão cavando aí, meu? O que esses caras estão lá? Os caras estão lá embaixo fazendo estacionamento, e os caras nunca saíram daquele buraco. Eu disse, mas é um buraco esse troço aí, não aparece nada, não aparece nada. E irmãos, era só o começo, é que nem nós aqui, era só o começo, porque daqui a pouco vem um prédio lá naquela parte dos fundos do Iguatemi, né? Vem um prédio de vários andares naquela parte de trás. E eu me sinto assim, irmãos, eu me sinto que nós estamos construindo algo, já faz tempo que a gente está construindo algo, mas é só o começo, irmão. Já temos experimentado os frutos, já temos vivido os movimentos de Deus, mas é só o começo, irmãos. Nós estamos ainda de uma forma que a gente não está vendo tudo que está por vir, né? Então, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Ele já tinha dito, vocês são casa espiritual, estão sendo edificados, construídos como casa espiritual para sacerdotes que fazem sacrifícios agradáveis a Deus. E, irmãos, então ele diz agora de novo no versículo 9, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Então, uma vez que nós saímos das trevas, irmãos, nós estamos na luz. Ele está nos chamando para que nós sejamos sacerdotes. A Bíblia diz, irmãos, com todas as letras, que nós, todo cristão é um sacerdote. Tá, mas qual que era a tarefa do sacerdote lá no Antigo Testamento? Levar as pessoas para Deus, fazer um serviço religioso. E, meus irmãos, então, é preciso que nós saiamos daqui hoje com uma clareza, com uma certeza. É como se alguém que viesse perguntar para ti aí pela rua o seguinte: o que tu faz para viver? A tua resposta deveria dizer: sou sacerdote. Ué, mas tu lidera uma igreja? Assim, sim, eu sou um dos líderes lá. Uma das partes da igreja é comigo. Eu sou sacerdote. Eu estou aqui nessa terra para ligar as pessoas com Jesus. Estão entendendo isso, irmãos? Nós precisamos sair daqui com essa clareza, com essa certeza de que nós somos sacerdotes. Nós somos chamados, o Espírito habita em nós. Se eu sou cristão, eu sou chamado para ministrar o serviço religioso, para orar por pessoas, para ensinar a palavra de Deus, para dirigir as pessoas para Cristo, para encorajar. É o serviço religioso, irmãos. Nós somos chamados para fazer o serviço religioso, somos sacerdotes chamados por Jesus, somos cada um uma pedra, um sacerdote dentro desse templo espiritual que Jesus tem para nós. E, meus irmãos, que alegria de ouvir como nós temos crescido espiritualmente em oração, e isso está nos preparando muito mais para essa missão que Jesus está nos dando. Sabe, irmãos, que eu mencionei para vocês a irmã Adriana, hoje ela esteve de manhã lá presencialmente compartilhando o testemunho dela com a gente, mas eu queria que vocês assistissem um videozinho curto aí, se está na mão aí para nós, sobre um vídeo que ela me mandou no final ali da nossa campanha. Nós fizemos então uma campanha de 27 dias, agora antes do aniversário da igreja, em que eu estava encorajando as pessoas num grupo de WhatsApp ali todos os dias a terem seu tempo individual de oração. E ela, no fim da campanha, quando eu pedi para as pessoas compartilharem alguma coisa que Jesus tinha feito, alguma coisa que tinha mudado, ela me mandou esse vídeo, eu pedi a autorização para dividir com vocês aí.
Pastor, só para lhe dizer o quanto fez diferença na minha vida, eu anoto desde o primeiro dia e também compartilho com a amiga da mãe. E para mim eu estou muito feliz, porque antes eu não conseguia achar palavras para orar. Tem aqui todos os dias, desde o dia que o Senhor colocou, e eu estou muito feliz que eu estou conseguindo orar. Estou dormindo melhor, que eu tenho insônia, e Deus tem me dado a graça de dormir sem remédio, porque eu consigo me colocar aos pés de Jesus antes de dormir. E ainda muito em breve eu sei que eu vou conseguir dar o testemunho que eu estou curada da insônia em nome de Jesus, graças a essa iniciativa que o Senhor teve da oração, da gente se colocar em oração, e através da oração tudo na vida muda, tudo, na minha vida está mudando tudo. E para a glória de Jesus eu estou conseguindo orar 1 hora de manhã, que eu levanto mais cedo, e ainda é pouco, eu oro 1 hora à noite, é pouco, e eu não sinto nem vontade de levantar do joelho, que é o que que a gente busca, né? Antes eu não tinha palavras, parecia que eu não ia conseguir orar. E agora eu coloco ali o seu encorajamento, leio e consigo orar. Glória a Deus por isso. Muito obrigada, pastor. Irmãos, uma pessoa que não conseguia dormir direito, e como que ela resolveu? Espiritualmente, irmãos, é sobre isso que a gente está falando. Jesus precisa usar a tua vida, Ele quer usar a tua vida para encorajar pessoas a se levantarem espiritualmente, irmãos, porque a maioria dos problemas que nós temos são espirituais. Alguns são físicos, sim, são emocionais, mas a maioria são espirituais, e muitas pessoas estão com dificuldades até para dormir, e esse problema não é emocional e nem físico, é espiritual. Então Jesus está nos chamando para isso, irmãos, para ajudar as pessoas a viverem uma nova realidade, e começa pela conexão com Jesus, né? Fiquei feliz de receber diferentes testemunhos ali, irmãos, de pessoas que compartilharam. O nosso irmão Daniel Vieira aqui, dizendo que ele tem sido muito edificado por essa proposta de orar, que ele começou a entender cada vez mais que Deus está no controle das situações, começou a ter mais confiança, paz, e irmãos, N pessoas falando sobre, a Débora Ferrari, achei interessante ela dizer que agora Jesus está me mostrando coisas que eu não sabia, me tirando dúvidas, colocando minha cabeça em ordem, é isso, colocando a minha cabeça em ordem. Irmãos, a gente precisa muito mais disso para nós e ajudar pessoas também a viverem isso. Agora nós precisamos nos posicionar como sacerdotes, e o sacerdote, ele precisa de muita conexão com Jesus. Se o meu serviço aqui na terra é de ser sacerdote, então eu preciso de uma grande conexão com Jesus, e aí eu vou também ajudar pessoas a viverem essa conexão e a viverem em vitória. Então eu vivo em vitória, ajudo pessoas a viverem em vitória. Irmãos, não consigo mencionar todas as pessoas aqui. Vocês já ouviram o pastor Pedro a semana passada falar sobre o crescimento, o pastor Mário tem vivido também, tem testemunhado, o Rudá, eu, o colegiado todo. A gente tem, irmãos, muitos testemunhos de pessoas que têm vivido nova realidade espiritual. Então eu te convido a manter e crescer na quantidade e na qualidade de oração, do jejum também, para que nós possamos seguir avançando e vivendo a vontade de Jesus cada vez mais. Irmãos, tudo bem, vou falar isso depois. Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele está dizendo, se livre das distrações, se livre do que atrapalha, se livre da mentira que diz que você não tem tempo para orar, que você não pode jejuar, se livre dos enganos, se livre das distrações, e corra a corrida que está proposta, que é que você seja um sacerdote, uma pedra viva nesse santuário de Jesus. Nós ouvimos a Tati falar ontem, que na corrida, muito mais importante do que ter velocidade é você saber para onde você está indo. Não adianta você conseguir correr a 30 km por hora na direção errada.
Então nós precisamos ajustar a nossa direção para Cristo, entender a nossa meta clara sobre o propósito que Ele tem para nós, e é sobre sermos sacerdotes. Irmãos, queria que a gente guardasse 3 coisas sobre isso, que nós precisamos como sacerdotes de conexão com Jesus, que vai nos dar visão espiritual sobre o que fazer, sobre para onde ir, qual que é a meta dessa corrida, mas também que vai nos dar condições de nos posicionarmos espiritualmente, porque daí eu me posiciono na direção certa, eu sei com quem que Jesus está querendo que eu ministre alguma coisa, por quem que Ele quer que eu ore, quem que Ele quer que eu visite, e como a gente ouve testemunhos, irmãos, do Espírito Santo dirigindo a pessoa chegar na hora certa, chegar no momento que o outro precisava, mandar um áudio naquele exato momento. Irmãos, nós precisamos afinar isso, nós precisamos afinar essa conexão com Jesus, para que a visão se amplie e a gente possa se posicionar nos lugares espirituais, nas ações espirituais, cada vez melhor daquilo que Jesus quer que a gente faça. Mas o apóstolo Pedro, que falou no capítulo 2, sobre essa casa espiritual que, à medida que a gente se aproxima dele, é construída através de nós, ele falou no capítulo 5, e essa era uma coisa recorrente entre os apóstolos, nós já vimos Paulo falar, João falar, Pedro também fala aqui no capítulo 5 o quê? Sobre a batalha espiritual. Ele fala a partir do verso 6 assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então ele disse, dentro de tudo isso, vocês precisam estar atentos, porque o diabo é um inimigo que está ao derredor, querendo devorar alguém. Mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão resistir a ele, porque vocês têm a força, vocês têm a capacidade, vocês têm o poder que Jesus deu para vocês. Então, irmãos, nós somos sacerdotes que vão conectar pessoas com Jesus, mas nós também somos soldados que vão desabilitar inimigos espirituais. Desabilitar inimigos espirituais. O versículo que a gente escolheu para nos acompanhar no tema do ano é 2 Coríntios 10, 4, que diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir barreiras que humanamente não se destroem, mas que com as armas espirituais a gente consegue derrubar, a gente consegue vencer, porque são barreiras muito maiores do que o ser humano. Lá em Neemias, quero voltar para lá, no capítulo 4, o texto diz assim, a partir do verso 16: daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcas e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Irmãos, as pessoas construindo um muro, a metade, diz que a metade das pessoas ficava com espada na mão, armados, olhando os outros trabalharem. Uma outra parte dos trabalhadores, aqueles que carregavam coisas, transportavam coisas, eles transportavam com uma mão e a outra segurava uma espada. Isso é consciência, irmãos, de que estamos em guerra. Ele carregava o material e a outra segurava a espada. E o terceiro grupo, então, usava as duas mãos para trabalhar, mas com a espada na cintura. Olha o detalhe, com a espada na cintura. Todo mundo era guerreiro, irmãos. Aqui nessa igreja, todos precisam ser guerreiros, irmãos. Todos precisam ser guerreiros. Todos precisam andar armados de armas espirituais. Todos nós, irmãos, porque nós estamos em guerra. Nós não queremos que ninguém aqui esteja sendo atacado sem perceber, esteja sendo derrotado espiritualmente, mas todos bem armados, sabendo se defender, mas também ajudando outros. Sabe por que tinha um camarada com uma trombeta? Porque quando vinha uma ofensiva muito grande do inimigo, se tocava a trombeta e daí as pessoas que estavam lá daquele outro lado do muro vinham ajudar na guerra. Então nós estamos assim também, irmãos, nós estamos aqui unidos, para que caso alguém receba um ataque muito grande, a gente se una com as nossas armas para defender aqueles irmãos, naquele trabalho, naquele ministério, naquela área. Né?
Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência, viver essa consciência de que nós estamos chamados para ser um exército, para viver uma batalha espiritual. Lá em 2 Coríntios 2, o texto diz assim, o apóstolo Paulo falando sobre essa consciência, ele disse no versículo 10 e 11, diz assim: perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ele está dizendo assim, eu estou muito consciente das intenções de Satanás, por isso que eu estou praticando o perdão, encorajo vocês a fazerem o mesmo, para que ele não tenha vantagem sobre nós. Então a consciência do mundo espiritual é muito importante, irmãos. E 2 Timóteo, Paulo escreveu o seguinte para Timóteo no versículo 2, 13 e 4. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Ele disse, nenhum soldado se envolve, se distrai, se atrapalha com coisas dessa vida. Então, irmãos, o desejo de Jesus é que você e eu nós saímos daqui hoje dizendo o seguinte: eu estou aqui nessa terra para duas coisas, sacerdote e soldado. Sacerdote e soldado. Casa espiritual e vitória espiritual. Casa espiritual e guerra espiritual. É para isso que eu estou aqui nessa terra. E eu não me distraio com outras coisas. Interessante ele dizer que o interesse do soldado é agradar aquele que o recrutou. Se conta a história de um violinista que fez um concerto. E depois que ele termina o concerto, todo mundo fica em pé para aplaudir. Todo mundo aplaudindo, em pé e tudo mais. E o violinista põe as mãos no rosto e começa a chorar. E aí vem um sujeito, o que aconteceu? Por que tu está chorando? Todo mundo está em pé te aplaudindo. E aí ele disse, não, um homem não está me aplaudindo. Aquele homem é meu professor. Ou seja, para ele interessava agradar só uma pessoa dali, que era aquele professor. E, meus irmãos, é isso. Na nossa vida, não importa que esteja todo mundo dizendo, que lindo que vocês estão fazendo na Passo da Areia, que lindo, que ótimo trabalho que vocês fazem. Se não estivermos agradando Jesus, irmãos, nosso trabalho não está valendo a pena. Nosso trabalho não está bom. Então nós precisamos, irmãos, estar importados mesmo. Quando você se acordar de manhã, você vai dizer, eu estou aqui porque fui recrutado por Ele, e eu quero agradar a Ele. Eu vou fazer meu trabalho de sacerdote, vou fazer meu trabalho de soldado, e eu vou para a guerra hoje, eu vou batalhar espiritualmente, eu vou construir um pouco mais dessa realidade espiritual junto com meus irmãos, e eu vou estar também batalhando espiritualmente. E meus irmãos, é isso. Eu tenho sido, irmãos, assim, insistente com isso. Eu tenho, irmãos, praticamente todos os dias mandado áudios para os líderes dessa igreja, dizendo, fulano de tal, quero te encorajar de novo, a tu não esquecer de orar todos os dias individualmente, reservar teu tempo, reservar o teu local. Irmãos, são 35 famílias de líderes, tá, que eu tenho na minha lista lá. Irmãos, quase todo dia, eles recebem pelo menos uma mensagem por mês, cada um deles. Todo dia eu estou lá, porque, irmãos, eu fui chamado para ser uma espécie de técnico aqui, irmãos. E eu preciso ser chato, entendeu? Porque não tem um técnico de atleta, por exemplo, ou um militar que não seja chato com os seus soldados, entendeu? Por quê? Porque, irmãos, faz parte dessa motivação, você ser insistente, você tá chamando a atenção, você está empurrando o barco, você está dizendo, vai mais, estica mais essa corda, vamos, tem um pouco mais para ir, vamos embora. Então, irmãos, adivinha, nós vamos fazer outra campanha agora de oração, mas não vai ser só oração, vai ser oração e jejum. E nós vamos nos preparar até o Natal agora. Nós temos 39 dias até o Natal, quase 40. E nós vamos estar continuando, meu irmão, nesse encorajamento, nessa busca de que nós precisamos ir mais, precisamos esticar mais essa corda, orar um pouco mais, jejuar mais do que nós estamos fazendo. Porque, irmãos, é isso, nós vamos alcançar níveis espirituais cada vez maiores, se nós continuarmos focados nisso, que nada nos distraia, que a gente lembre da nossa missão, sacerdote e soldado, templo espiritual e vitória espiritual,
contra os inimigos espirituais. Então, meus irmãos, lutar, destruir as obras do diabo faz parte dessa parte militar, né? Enquanto a gente edifica o nosso templo espiritual. E nessa área também de exército, de batalha espiritual, continua valendo aquelas coisas. A conexão com Jesus nos dá visão espiritual, para eu perceber onde tem inimigos espirituais aqui. Olha, essa insônia aqui é espiritual. Olha, essa dor de cabeça aqui é espiritual. Olha, essa angústia, esse mal, essa baixa autoestima é espiritual. Então, a conexão com Jesus vai nos dando visão. Opa, estou sendo atacado aqui. E autoridade também para se posicionar e vencer espiritualmente. E mandar sair em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos muito da conexão com Jesus, para que a visão espiritual cresça, a gente possa vencer em nossos lares, mas também ajudar outras pessoas a vencerem. E eu tenho certeza, irmãos, que nossa cidade, nosso estado estão debaixo de severos ataques. E, irmãos, eu sinto claramente isso quando a gente se envolve em coisas que a gente sabe que vão ser. Essa semana, por exemplo, irmãos, foi uma semana bem pesada para mim, assim. Tá, mas o que aconteceu? Bateu o teu carro, pegou fogo na tua casa, o que aconteceu? Não, internamente, irmãos, internamente, sabe, luta, angústia e etc. E, irmãos, eu comecei no meio da semana a me dar conta que tudo isso tinha um motivo. Eu disse, quer ver como é que esse final de semana vai ser algo tremendo de Deus? Vai ser um aniversário assim, espetacular, porque o inimigo está bravo, ele está nervoso, ele está enlouquecido, ele está, sabe, com esse negócio que a gente está preparando. Então, irmãos, a gente precisa ter essa consciência de cair na real, dizer, olha, esse negócio aqui não é normal, é espiritual, e lutar espiritualmente para se fortalecer e também para mandar os inimigos se retirar. Então, meu irmão, eu quero contar contigo para isso, para que tu tenha essa consciência, para que tu saia daqui com essa consciência de que você é um sacerdote, você foi chamado para uma conexão de alto nível com Jesus e para ajudar pessoas a se conectarem com Jesus também, oração, ensino da Bíblia, etc. Mas também você é um soldado, você recebeu autoridade, você foi recrutado, recebeu autoridade para sair por aí ajudando pessoas. E com autoridade para mandar os demônios se retirarem, expulsar os demônios, como Jesus enviou aqueles para fazerem. Então eu quero te encorajar a você sair daqui com essa camisa, vestindo essa camisa, com essa certeza, com essa convicção, e que nada te distraia disso. Porque como o pastor Pedro falou aqui, irmãos, eu vou repetir, se nós formos sacerdotes, se nós servimos a Jesus como sacerdotes e como soldados, deixa que Ele faz o resto, deixa que o Senhor vai abrir portas para ti, deixa que o Senhor vai tomar conta de todo o resto. Não caia na mentira que as outras coisas são mais importantes. Essa é a tua carreira, esse é o teu chamado, ser um sacerdote construindo uma casa espiritual e ser um soldado vencendo batalhas espirituais e ajudando pessoas a vencer batalhas espirituais. Quero terminar, meus irmãos, lendo mais um texto de Neemias, capítulo 6, que diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Então, irmãos, foi uma obra sobrenatural, e os inimigos ficaram apavorados com tudo que tinha acontecido. E é isso, irmãos, nós estamos sendo chamados. Eu vinha, irmãos, muitas vezes me perguntando, por que o retiro recomeçar é um retiro de tanto mover espiritual? Tanto, muito acima da média do que a gente vive aqui no dia a dia. Por que tanto movimento espiritual? E são duas explicações. A primeira é que lá as pessoas deixam os celulares de lado. As pessoas deixam as distrações, muitas das distrações de lado. Ficam focadas em Jesus. Mas a outra coisa é que lá a gente foca na questão de batalha espiritual. De batalha espiritual e santificação. E, irmãos, eu falando sobre isso com Jesus, Ele me deu a clareza de que nós precisamos então ir nessa direção. Na direção de focados construirmos um templo espiritual, mas também focados na batalha espiritual, nos posicionarmos, temos mais intencionalidade, mais clareza de que esse é o nosso chamado aqui nessa terra. Então eu queria te convidar para nós vivermos essa realidade a partir de hoje.
Nós vamos fazer uma campanha então, aquele mesmo grupo que a gente estava usando lá no WhatsApp para oração, vai ser oração e jejum agora, vai seguir naquele grupo. Se você não tem, pede para alguém que está no grupo aí do WhatsApp da igreja, está lá o link, faz parte disso. Vou mandar um encorajamento aí, uns 3 encorajamentos por semana, para a gente jejuar, orar, darmos um presentaço de Natal para Jesus, né? E quem sabe nós vamos ser usados para muita salvação até lá. É o maior milagre que Jesus pode fazer, e Jesus quer te usar para isso também. Então eu quero te convidar a ficar em pé, irmão, e nós vamos orar juntos. Nós temos lá na saída agora uma surpresa lá, temos um banner do tema do ano de vencer espiritualmente. Tu pode tirar uma foto lá para levar essa lembrança contigo, do dia que você saiu da igreja com 2 pensamentos: sou sacerdote e sou soldado. Sou sacerdote e sou soldado. Sou sacerdote e sou soldado. E essa obra vai ser impressionante para as pessoas que a verem. Vai ser impressionante a obra que o Senhor vai fazer na Pasto da Areia. Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu chamado. Nós queremos nos dizer, Senhor, que estaremos nesse propósito que tu nos convida, Senhor. Queremos, Senhor, nos engajar mais. Queremos, Senhor, te conhecer melhor. Queremos andar mais perto de ti, Senhor, experimentar daquilo que tu tem para nós. A tua presença, Senhor, é libertadora. A tua verdade, Senhor, transforma realidades. E nós sabemos que em nossas vidas ainda precisamos de muita transformação, de aprimoramento em muitas áreas, Senhor. Muitas vezes estamos desanimados, muitas vezes, Senhor, estamos sobrecarregados, mas tu disse que nós poderíamos encontrar alívio em ti, Senhor. Então oramos para que tu nos dê graça, Pai, que tu nos dê clareza, que tu nos ajude com nossas lutas, que tu nos faça, Senhor, preparados, sacerdotes preparados, Senhor, para ministrar e ajudar pessoas a se conectarem contigo. Nos faz, Senhor, pessoas de oração, pessoas de conexão contigo, e também encorajadores, Pai, da oração, da busca real por ti, Senhor. E nos faz também, Pai, pessoas capacitadas, que a conexão contigo nos dê visão, nos dê também autoridade, segurança, clareza, para nos posicionarmos espiritualmente contra os inimigos, Pai. Queremos viver a santificação, Senhor, que nos ajuda a vencermos o mal, e nos ajuda também, Senhor, a levarmos pessoas a poderem ser libertas, Pai. Muitas pessoas aprisionadas, muitas pessoas ainda em trevas, precisando de salvação, mas precisando também de libertação, porque mesmo salvas, muitas vezes estão em cadeias, então em dificuldades. Nos ajuda, Senhor, a sermos teus mensageiros, nos dá coragem, Pai. Sabemos que contigo não precisamos ter medo de nada, então nos ajuda com nossos medos, nos ajuda a vencermos, Senhor, as distrações e a andarmos com clareza, com foco. E, Senhor, nós queremos viver tudo que tu tem para nós, Pai. Queremos ser de fato edificados com uma grande casa espiritual de pedras vivas. E queremos também, Senhor, estamos empenhados em agradar a Ti, Senhor, aquele que nos recrutou para estarmos vencendo, batalhando e vencendo espiritualmente, Pai. Dá-nos graça de vermos isso esse ano, Pai. Adoramos pelo Teu convite e dizemos sim, Pai. Envia-nos, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Fala para quem está perto de ti aí: sacerdote ou sacerdotisa e soldado. Fala aí para alguém.